Olá, então vamos para a nossa aula de deontologia propriamente dita, né? Nossa aula número 2. No conteúdo da aula de hoje, vou falar um pouco sobre o perfil do profissional agrônomo, os locais de atuação, as atribuições do agrônomo, as atividades profissionais do agrônomo, as áreas de atuação, os desafios profissionais e a postura profissional, a conduta, né, de um profissional agrônomo. Quando a gente trata do assunto perfil do profissional agrônomo, né, a gente tem que lembrar que o engenheiro agrônomo ele é um profissional que reúne certas condições técnicas, científicas e humanísticas, né, para executar várias tarefas inerentes à produção de alimento para o homem, à produção de alimento para a criação de animais domésticos, intervindo aí desde a definição das condições de plantio até a chegada do produto ao consumidor final. A engenharia agronômica, né, é a profissão mais eclética que existe. O profissional da agronomia, ele também deve possuir essa característica. Mas o que significa ser eclético? Um dos maiores sinônimos, né, é a palavra versátil. Então ele tem que ser generalista, mas sem ser superficial. A formação do engenheiro agrônomo exige que ele compreenda de botânica, de zoologia, de economia, ao mesmo tempo que assimila mecânica, geologia, sociologia, eletricidade. Então é uma profissão que as ciências biológicas, as ciências exatas, as ciências humanas, elas se encontram. As habilidades a serem desenvolvidas no curso de agronomia, né, permitirão que vocês, agrônomos, sejam aptos a fazer uma interface diferente de saberes, né, dos saberes, uma interface dos universos da ciência que muitos pensam que não se comunicam. O agrônomo ou engenheiro agrônomo, né, como você percebeu, foram usadas essas duas formas para se referir à profissão. Ora eu usei engenharia agronômica e ora eu usei agronomia. Ambas essas maneiras estão corretas, porque o termo agronomia define bem a área de atuação profissional, mas muitas das capacidades técnicas que estão envolvidas aí são típicas de engenheiro. Então, por isso, consagrou a denominação engenheiro agrônomo. Ainda tem uma discussão aí, longe de um consenso, mas a gente pode dizer que ambas terminologias são sinônimas. Existem vários aspectos fundamentais do profissional da agronomia, né? E eu vou definir agora, vou diferenciar e fazer vocês tentarem entender esses três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto, né, é o perfil do profissional. Então, são características aí profissionais que se espera de um agrônomo, né? Ou seja, um agrônomo tem que gostar do ambiente rural, né? Gostar de trabalhar ao ar livre, apreciar a planta, apreciar os animais, ter apreço pelas coisas da natureza, né? Não apresentar dificuldade aí com nenhum dos três ramos aí, nem da área biológica, exata, nem humana. Outros atributos aí que vão permitir aí a formação de um bom engenheiro agrônomo, né? Entre outros atributos, né? Um segundo aspecto, né, fundamental é a competência profissional. O que é competência profissional? São os saberes que o agrônomo adquire ao longo da sua formação durante o curso. Então, não apenas depois, né, mas continua isso na estrada de aprendizado e experiência. Então, é tudo aquilo que o profissional sabe fazer, tem competência para fazer, né? E o mercado e o mundo sabe que aquelas atividades precisam ser feitas só por aquele profissional. Então, isso são competências profissionais. E terceiro aspecto fundamental do profissional da agronomia, né, é que tudo que o engenheiro agrônomo, ou seja, tudo que apenas ele pode e deve fazer profissionalmente, são atribuições profissionais. Então, durante a aula, a gente vai estudar mais profundamente esse conceito. Desde já, né, a gente tem que saber que essas atribuições estão enumeradas em lei
e que qualquer pessoa não habilitada que tentar fazer uma atribuição profissional sem ter a formação necessária para realizar, né, pode ser processado criminalmente. Então, atribuições profissionais é tudo aquilo que só apenas o profissional engenheiro agrônomo pode executar. Segundo aí a Associação dos Engenheiros Agrônomos, né, nós podemos considerar algumas habilidades básicas do engenheiro agrônomo, como vocação com trato com as coisas da natureza, desempenho de atividades ao ar livre, facilidade de comunicação, presteza de raciocínio, sociabilidade, criatividade, interesse pela atualização e aperfeiçoamento da profissão, que sempre tem novidade, precisamos sempre estar atentos a isso, né? Então, o agrônomo é um profissional multidisciplinar e interdisciplinar. A sua formação, né, se molda dessa forma. É claramente multidisciplinar porque ele se torna interdisciplinar porque ele tem que a caminhar dentro de várias fontes, né? Dentro de tantas maneiras diferentes. Então, não dá para distinguir se o agrônomo ele é um profissional da biologia, se ele é um profissional da engenharia, se ele é um profissional da sociologia. Ele é interdisciplinar, né? Ele é os três. Então, ele se torna um profissional complexo, com habilidades e competências superiores, né? A simples somatória do que aquilo que ele cursou, né? Do que as multidisciplinas que ele conheceu. Então, multidisciplinar é o estudo que agrega diferentes áreas de conhecimento, em torno de um ou mais temas, no qual cada área ainda preserva suas características. E interdisciplinaridade é aquela convergência de duas ou mais áreas de conhecimento, né, que gera novos conhecimentos distintos daqueles que originou. Então, o engenheiro agrônomo tem essa característica. Aqui eu trago para vocês um mapa conceitual parcial dos grandes ramos de conhecimento da agronomia. Então, no decorrer do curso de agronomia ou de engenharia agronômica, a gente estuda a área de solos, agrometeorologia, sociologia e economia rural, engenharia rural, né? A parte de ecologia e meio ambiente, aspectos de fitossanidade, né? Dentro da fitotecnia, nós vamos estudar aí as grandes culturas, né? Nós vamos estudar leguminosas, fruticulturas, nós vamos estudar as hortaliças, que é olericultura, silvicultura, né? Sacaricicultura, as oleaginosas, sementes e mudas, né? Nativas, viticultura, flores ornamentais, né? E vamos estudar aí tecnologia de produtos agropecuários. Vamos entrar na área de pastagem, forrageira, de outros cultivos como seringa, café, né, medicinais, na área de zootecnia, né? Vamos entrar na área de bovinocultura, suinocultura, piscicultura e até outras criações, né, como pato, coelho, búfalo, cabra, né, bicho da seda. Então, todos esses conceitos são trabalhados, né, são ramos de conhecimento dentro da agronomia. Dentre as atribuições do engenheiro agrônomo, né, existe uma lei, a Lei Federal 5.194 de 66, que vai regular o exercício da profissão do arquiteto, do engenheiro agrônomo e vai dar outras providências, especialmente no artigo número 7, né, nos seguintes termos, diz que o engenheiro agrônomo, né, ele tem como atribuição o desempenho de cargo, o desempenho de função, o desempenho de comissões em entidades estatais, paraestatais, ou até mesmo em autarquias, ou de economia mista e privada. É atribuição do agrônomo realizar o planejamento, executar projeto, né? Ou planejar, de maneira geral, regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. É atribuição do agrônomo realizar estudos, projetos,
análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres, divulgação técnica, né? Realizar ensino, pesquisa, experimentação, ensaios. Faz parte da atribuição do agrônomo fiscalizar a obra, executar serviços técnicos, dirigir, fazer a direção de obras, serviços, executar obras, produção técnica especializada, produção industrial, produção ou até mesmo agropecuária, né? Especificamente, exatamente, é agropecuário. Ele pode estar atuando, né, em todas essas atribuições dentro das universidades e empresas especializadas, fazendo a docência em universidades ou até mesmo em outras instituições de ensino. Ele pode estar atuando dentro de indústria, na área de comercialização de alimentos, pode ser um atuante dentro de cooperativas e associações de produtores agrícolas, em instituições públicas e privadas de desenvolvimento agrícola, né? Todas são locais de atuação do profissional agrônomo. As principais áreas, né, de atuação do engenheiro agrônomo, né, porque a gente sempre se pergunta com o que eu vou trabalhar então. A gente pode estar trabalhando na área dos recursos naturais, manejo ambiental, cuidados com solo, com água, relacionado aí à biodiversidade. Pode estar trabalhando diretamente com a produção vegetal, né, de grãos, de frutas, de hortaliças, biomassa de maneira geral. Podemos estar atuando na área de produção animal, né, então faz parte aí, inclusive, do nosso mapa conceitual ao fazer uma faculdade de agronomia, né, o estudo também na área animal, então, de bovino, suíno, frango, peixe, até outros animais. Biotecnologia, né, manipulação de gene para melhoramento animal e vegetal, processamento de produtos agropecuários, né, embutido, farinha, etanol, entre outros. Engenharia de biosistemas, né, quando a gente fala aí na área de topografia, georreferenciamento, construções rurais, irrigação, né, drenagem, maquinários e equipamentos agrícolas, climatologia, armazenamento de grãos, né? E também podemos atuar na área da administração, economia, sociologia rural, com a gestão da propriedade agrícola, do agronegócio, políticas agrícolas, direito agrário, né? Então, são bem ecléticos e bem abrangentes os locais onde eu vou trabalhar também. Dentre as atividades profissionais do agrônomo, né, existe uma resolução número 218 de 73, né, que discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais, né, da engenharia, arquitetura e agronomia. Especialmente o artigo 1º fala detalhadamente das atividades profissionais: supervisão, coordenação, orientação técnica, né, estudo, planejamento, projeto, especificação, estudos de viabilidade técnica econômica, assistência, assessoria e consultoria, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, né? Podemos desempenhar cargo de função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, né? Tudo relacionado aí à pesquisa, né? Divulgação técnica, extensão, elaboração de orçamento, padronização, mensuramento de controle de qualidade, execução de obras e serviços, fiscalização de obras e serviços, né, produção técnica especializada, conduções de trabalhos técnicos, conduções de equipes de instalação, montagem, operação, reparo, manutenção, execução de instalação, montagem, reparo, operação e manutenção de equipamentos de instalação, execução de desenhos técnicos, né? E dentre aí a listagem das áreas de atuação, a gente pode também atuar na agricultura familiar, com arborização, no armazenamento de grãos, com armazenamento de qualquer operação técnica, armazéns e galpões e similares, captura de pescado, certificação fitossanitária, certificação de produtos agropecuários e florestais, né? Então, a resolução número 218, no artigo 5º, também nos dá todas essas áreas de atuação em lei, né? A gente pode trabalhar na colheita e transporte de produtos florestais, no combate à erosão, na conservação dos solos, cultivo de plantas medicinais, frutíferas, olerícolas,
culturas permanentes, culturas temporárias, no desmatamento, drenagem para fins agroflorestais, né? No caso das esterqueiras, né? Estradas rurais, planos de cortes para exploração, né? Vegetal, né? Florestamento e reflorestamento, comércio de flores, plantas ornamentais, fumigação, gaiolas e cercados, estufa, georreferenciamento, indústria pesqueira, indústrias agroflorestais, instalação para a criação de animais, né? Então, a gente tem uma vasta área de atuação, inventários florestais, irrigação de culturas de maneira geral, locação de sistemas de drenagem e irrigação, moradias rurais, perícias, planos de prevenção de incêndios, produção de sementes e mudas, tanques de produção de alevinos, o receituário agronômico, né? As reservas legais e áreas de preservação permanente. Então, são todas áreas de atuação dos profissionais da área de agronomia, né? E vai até o serviço de expurgo, silos trincheira, sistemas de informação geográfica, sistema de repasse de cooperativa agrícola, várzea, tanque de piscicultura, na área de zootecnia, né? Na manutenção de áreas verdes e paisagismo, em estudos de impacto ambiental e na agricultura orgânica, né? Então, é uma área muito vasta, muito ampla, né? Muito abrangente. Em resumo, pode atuar em diversos setores, públicos e privados, nas atividades de planejamento, de ensino, de pesquisa, de extensão e de produção de maneira geral. E esse profissional, a profissão é regulamentada pela Lei 5.194, né, de 66. Os desafios do profissional da agronomia são tremendos. É uma profissão muito eclética, né? É uma profissão muito abrangente. Então, é uma carreira que está inserida numa profunda e ampla questão fundamental aí para os nossos dias, né? Produzir alimentos saudáveis, né? Fixar o homem no campo e preservação do meio ambiente. Essas são as três questões assim fundamentais, né? Produzir alimentos em grandes quantidades e de qualidade, manter o homem no campo, né? Evitar o êxodo rural para que conseguimos aí sempre estar produzindo alimentos, preservação do meio ambiente. Então, com esses desafios, a gente também traz a questão, né, da postura profissional. A gente precisa entender, né, que o profissional agrônomo tem que ter uma conduta que obedece em princípios básicos, né, que valem em todas as situações. E esses princípios básicos, essa conduta, né, que vai obedecer esses princípios básicos, a gente chama de código de ética. E no caso dos engenheiros agrônomos, o código válido é prescrito em lei, foi preparado em conjunto com outras profissões que também estão sob o alcance do CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e que será tema de um aprofundamento aí numa próxima aula. O que é o Código de Ética, né? O Código de Ética Profissional é um documento bastante extenso e completo que proclama a ética profissional, né? Então ele subdivide em temas que trata aí da identidade da profissão e do profissional agrônomo. Ele trata dos princípios éticos do exercício da profissão, trata dos deveres, das condutas que são vedadas, né, proibidas, dos direitos do profissional, da infração ética, né? E abrange também procedimentos como condução de processos ético-disciplinar, desde o início, andamento, defesa, testemunha, como que é o julgamento, os recursos e tudo mais. Então, deontologia, né, profissional, a gente pode entender como um conjunto de princípios e regras ou deveres de uma determinada profissão, ou seja, cada categoria profissional, né, terá a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão, né? Isso sempre de acordo com o código de ética da sua categoria.
O que eu tinha para aula hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado do perfil aí, tão esperado aí, do engenheiro agrônomo. Qualquer dúvida, me chame aí no WhatsApp ou mandem um e-mail. Eu estou sempre à disposição.